Quantos estão felizes nessa noite? How many are joyful tonight? Quantos estão felizes nessa noite? How many are joyful tonight? Então faz o seguinte, transforma a felicidade em alegria. So do this. Make your happiness into joy. Felicidade não é fruto do Espírito, alegria é um fruto do Espírito. Happiness is not the fruit of the Spirit, but joy is. Alguém para estar feliz precisa de um documento, For you to be happy, you need a document. precisa de um dinheiro, You need money. precisa de uma casa melhor. You need a better house. Mas o cara que deu um curso sobre alegria e o curso dele era de graça. But someone gave a course about happiness and it was for free. Ele liberou um curso online He released an online course e esse curso está liberado aqui, and it's released here. escrito em cartas. It's written in E letters. sabe onde ele escreveu esse curso? You know where he wrote this Na course? cadeia. In prison. E da cadeia, And in prison, esse cara escreveu: this man wrote, não seja feliz, não don't be seja. happy. Ele disse: He alegrai-vos, said, be joyful. alegrai-vos, Be joyful. alegrai-vos. Be joyful. Eu vos digo de novo: I'll tell you again. regozijai-vos. Be joyful. Paulo estava na cadeia, Paul was in prison, mas a palavra era livre. but the word was free. Paulo estava preso, Paul was mas o incarcerated, fruto do Espírito but the fruit of the não Spirit depende de onde eu estou, doesn't depend on where I mas am, de quem eu sou. but in who I O fruto am. do Espírito The fruit of the não Spirit depende do que eu tenho, doesn't depend on what I mas de have, quem habita em mim. but of who dwells in O fruto me. do Espírito The fruit of the Spirit não é sobre mim, isn't about é me. sobre Ele em It's mim. about Him in Então me. frutifique So bear fruit. e alegre-se no Senhor. Be joyful in the Lord. Estou muito alegre de estar aqui nessa noite. I'm so happy to be here tonight. Temos uma aliança com essa casa, We have a covenant with this house. não com as paredes, Not with the walls. não com o telão de LED, Not with the LED screen. não com o ministério, com o teclado, com a bateria. Not with the instruments. Nossa aliança é com pessoas. Our covenant is with people. Primeiramente com os pastores dessa casa. First with the pastors of this Já são house. 15 anos de amizade. 15 years of a friendship. Amizade sem interesse. Friendship with no interest. Porque uma amizade ela é forjada nos tempos difíceis. Because a friendship is tried in É hard na times. angústia que nasce um irmão. It's in anguish that a brother is A born. dificuldade na tua vida vai revelar o Deus que tu serve e o falso amigo que tu tem. The hardship in your life will reveal the God that you serve and the fake friend that you have. Ei! Me disseram que era um culto de avivamento. Someone told me it was a revival night. Então deixa o menino rodar. So let the boys spin. Geralmente eu tô mais educado, mas o culto me ativou. I'm usually a little more subtle, but the service activated me. Tinha um filho da mãe aqui com um violão na mão. There was a guy here with a guitar in his O filho da hand, mãe mexeu comigo. and he touched me. Começou a cantar aqui e eu comecei a... He started to sing, and Digo, não, isso não vai ficar assim. he said, "No, it's not gonna E stay esse like menino tá that. pensando que ele é. Who does he think he is? Eu vou pra cima. I'm gonna." Um guri desse com violão não vai ganhar de mim, não. Just because he has a guitar, he's not gonna win. Mas Deus está levantando uma geração, irmão. But God is raising up a Deus está generation, levantando uma geração poderosa. a powerful Uma generation, geração que está vindo aí com força, generation that's coming with com strength, paixão, with com passion, fome, with com fire, sede. with hunger E essa and thirst. geração And this está generation mantendo o fogo aceso. is keeping the fire Então burning. você sabe o que é que mantém o fogo aceso? You know what keeps the fire burning? O que mantém o fogo aceso, Nick? What does keep the fire burning? Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Leviticus tells us that the fire will continuously burn on the altar and will not be put out. Mas o segredo está no 9. But the secret is in verse O segredo 9. diz que toda manhã, It Nick, says every morning, toda toda manhã, não every Sunday, não todo domingo, every morning, toda manhã, not every Sunday. não todo domingo, O sacerdote tirava a cinza. the priest would take away the E colocava ashes lenha. and would put Eu chamo firewood. isso de manutenção do That's altar. maintenance of the altar. Sabe por que o fogo está apagando em muitos lugares? You know why the fire is burning out in many O places? sacerdote não manteve o altar. The priest didn't maintain the O altar. sacerdote deixou cinza no altar. They left ashes on the altar. Tem amargura, There's bitterness. tem rancor, There's tem deception. There's religiosidade. religion. E quando eu não limpo o altar, When I don't clean the o altar, fogo vai se apagando. the fire is going to Mas tem uma diminish. geração que Deus está levantando. But there's a generation that God is E eles vão raising, limpar o altar. that they're going to clean the E eles vão manter altar. o fogo aceso. They're going to keep the E fire eles vão manter o burning. fogo aceso. They're going to keep the E eles fire toda burning. manhã
Every morning, Eles vão limpar o altar. they're gonna clean the Eles vão altar. limpar o altar. They're gonna clean Eles the vão limpar o altar. They're gonna clean E o the fogo altar. não apagará. And the fire will E o not be fogo put não out. apagará. The fire will E o not be put fogo out. não apagará. The fire will not be put out. Abra sua Bíblia. Open your Bibles. No Evangelho de Mateus, capítulo 6. The Gospel of Matthew, chapter 6. Tu és digno de tudo. Essa tu sabe, mas tu és digno de tudo. Ei, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Hey, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Vamos comigo. Day and night, night and day, let incense rise. Canta em inglês. Os demônios dessa região entendem. Vamos. Come on, Jesus. Vamos. Vamos. O fogo não vai parar. Mateus capítulo 6, Matthew chapter 6, versículo 5. verse 5. Diz assim a palavra de Jesus: The word of Jesus says, E quando orares, não sejas como os hipócritas, and when you Pois- pray, do not be like hypocrites, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. for they love to pray standing in the synagogues and on the streets to be seen by others. Em verdade vos digo Truly I tell que já you, receberam a sua recompensa. they have received their reward. Mas tu, quando orares, But when you pray, entra no teu quarto, go into your room, fecha a tua porta, close the door, ora ao teu pai, pray to your que o teu Father pai que está em secreto, who is in unseen, que vê secretamente, te recompensará. then your Father who sees you in secret will E reward orando não you. useis de vãs repetições como os gentios, When you pray, don't keep on babbling like pagans, que pensam que por muito falar serão ouvidos. for they think they'll be heard because of their many words. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, Do not be like them, for your fathers know what you need antes que lhe pedirem. before you ask Him.
Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Holy Spirit, thank you for your word. Nos oriente, nos instrua e nos conduza a toda a verdade. Take us towards the truth. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Querido, Jesus está ensinando sobre oração. Diga comigo, oração. Jesus is teaching about prayer. Primeiro princípio básico de oração que você precisa entender que oração não é falar com Deus. The first basic principle you need to understand is that praying is not speaking to God. Por muitos anos aprendemos que oração é falar com Deus. For many years we've learned that prayer is speaking to God. Oração não é falar com Deus. But it's not. E daqui a pouco você vai entender o porquê. You're going to understand why in a little bit. E Niki, Jesus ensina Jesus teaches como us não fazer. how we shouldn't do Melhor it. forma de ensinar alguém é como não fazer primeiro. The best way to teach someone is tell him how you shouldn't do it E first. Jesus ensina dizendo, olha, não seja como eles. Jesus says, don't be like E them. Jesus usa os And hipócritas. he uses the hypocrites. A palavra hipócrita vem da Grécia antiga. The word hypocrite comes from ancient Os Greece. hipócritas eram pessoas que faziam peça teatral. The hypocrites were people that did theater. Eram pessoas que colocavam máscara de cera They're people that put wax e masks on encenavam uma peça. and they would play in a theater. Ou seja, o hipócrita ele vive uma vida falsa. Or be it a hypocrite lives a fake É life. uma encenação. It's a theater. Nós não podemos ter uma vida de oração falsa, We can't have a fake prayer uma life. vida de oração We mentirosa. can't have a lying Nós prayer life. não podemos ter só cara de crente que ora, We can't just look like a Christian who prays. roupa de crente que ora. Or dress like a Christian Nós who prays. precisamos ter uma vida de oração. We need to have a life of prayer. Jesus está denunciando Jesus is exposing uma atitude in action falsa de hipocrisia. fake of Nós hypocrisy. precisamos liberar uma oração sincera. We need to release an honest E a prayer. palavra sincera And the word honest também vem da Grécia Antiga, also comes from que ancient quer dizer Greece. sincera. And it means sincera, Sincera with no é sem wax, máscara. with no Jesus está mask. dizendo, quando você for orar, tira a máscara. Jesus says, when you go pray, take off your mask. Não seja como hipócrita. Don't be like a hypocrite. Eles vão para os templos, They go to the temples. eles vão para as praças, They go to the eles parks. oram em público. They pray in Mas você public. não pode ser em público aquilo que você não é no secreto. But you can't be in public what you are not in secret. Porque se você mostra em público que você não é no secreto, você é um hipócrita. If you show in public what you are not in secret, you're a E hypocrite. Jesus está dizendo, não seja como eles. Jesus is saying, don't be Não like tenha them. uma vida falsa de oração. Don't have a fake life of Os prayer. religiosos são assim. The religious people Mas are Jesus like nunca te this. chamou para ser religioso. But Jesus never called you for Jesus te religion. chamou para outro lugar. He called you for a different Jesus te place. chamou para outro lugar. He called you for a different E Jesus place. ensina And he teaches como não fazer. how to not E do logo it. depois ele diz assim, mas vocês quando forem orar, Right after he says, when you go pray, vocês façam assim. you do this. Vai pro teu quarto, Go to your room. fecha a tua porta, You close your door. ora ao teu pai. Pray to your father. Repita comigo, meu quarto. Say with me, my room. Diga meu quarto. Say my room. Diga minha porta. Say my door. Diga meu pai. Say my father. Só aqui já dá um estudo de 10 dias. You have a study of 10 days worth here. Porque aqui está falando de um ambiente. You're talking about a place. Diga ambiente. Say a place. Diga acesso. Say access. Diga pessoa. And a person. Ambiente, acesso e A pessoa. place and access and a person. Jesus está te trazendo, te chamando para um ambiente Jesus is calling you to a place que chama quarto. that is called room. Eu fui estudar essa palavra quarto no original, I went to study this word room in its puxando original do sense, hebraico. pulling it from the Hebrew A palavra é language. tameion. And the word is tameion. Você sabe o que é o tameion? You know what that means? O tameion é o quartinho da bagunça. It's a little mess room. Sabe aquele quarto, Nick, que tu corre para fechar You know that room that you run to close the door quando chega visita na tua casa? when there's visitors over your house? Você tem vergonha desse quarto? Because you're ashamed of that Você não quer room. mostrar ele para You ninguém? don't want to show it to O anyone. tameion é esse quartinho secreto. That's the secret room. É a dispensa secreta. It's the secret É um pantry. lugar que só um íntimo pode ir. It's a place that only an intimate person Jesus está can see. dizendo, me leva para essa bagunça aí. Jesus is saying, take me to that mess. Me leva para essa bagunça que você tem vergonha dela. Take me to that mess that you're ashamed of. Eu sei como é que tá essa bagunça I aí. know what it looks like. Não tenha vergonha de mim. Don't be ashamed of Me leva me. para o teu tameion. Take me to your Me leva para o teu tameion. quartinho secreto. Take me to your Essa é a secret primeira room. coisa que você tem que fazer. It's the first thing you need to do. Leva ele para o teu ambiente. Take him to your Leva ele para o place. teu tameion. Take him to your Para um room. ambiente de intimidade. A place of Para um intimacy. ambiente secreto. A secret Para um place. ambiente de A relacionamento. place of E em relationship. segundo lugar, fecha a porta. When you get there, close the door Pergunta, and ask, como está o acesso do teu secreto?
What does the access of your secret place look like? Como está o acesso? Está aberto? Is it open? Quem tem acesso ao teu lugar secreto? Who has access to your Para secret quem você place? tem aberto a sua intimidade? Who have you been opening your Sabe qual é o nosso intimacy to? problema? Nós abrimos nossa intimidade para pessoas que não podem saber Our dela. problem is we open our intimacy to people that shouldn't know about it. Querido, intimidade. Intimacy. A intimidade é para o Senhor. Intimacy is for the Entre no Lord. teu lugar secreto Go into your e secret feche o place acesso. and close the Pare de dar access. acesso para quem você não deve. Stop giving access to who you Isso está falando shouldn't. de um lugar na tua casa. Talking about a place in your Está house. falando de um lugar no teu coração. He's talking about a place in your Está heart. falando dos teus sentimentos. He's talking about your feelings. Os recônditos do teu coração, só Deus pode ter acesso. The places in your heart only God needs Ou access to. pessoas que Deus colocou na tua vida que tem esse lugar. Or people that God placed in your life Nós to have precisamos this discernir access. quem de fato pode estar nesse lugar. We need to discern who truly should be in this place. Ele está dizendo, fecha a porta. He's saying close the door. Então, ambiente, So a place, acesso, an access, pessoa. and a person. Então vai para o Tameion, So you go to your room, fecha o acesso you close the e access, chama por uma pessoa. and you call for one person. E aí agora que a coisa vai mudar de figura. And that's when things change. Porque Jesus manda se chamar por ele. Because Jesus tells you to call on him. Ele diz, Pai. And he says, Father. Repita comigo, Pai. Say with me, Father. Diga, Pai. Say, Father. Diga, Pai. Say, Father. Eu entendo que essa palavra algumas pessoas têm dificuldade de I mencionar. understand some people have a hard time with this word. Eu entendo que essa palavra é difícil para algumas pessoas. It's a difficult word for some people. Talvez o teu pai te feriu, Maybe your father teu hurt pai te you. machucou, Maybe your father ou talvez ele hurt you te abandonou. or abandoned you. Mas Jesus está te chamando para um ambiente de cura na But paternidade. Jesus is calling you for a place of healing and fatherhood. Você precisa se relacionar com Deus. You need to have a relationship with God. E Ele é Pai. And He is a Father. Queridos, uma das maiores missões de Cristo não foi salvar a humanidade. One of the greatest missions of Christ wasn't to save humanity. Salvação é a porta de entrada. Salvation is the opening door. Jesus veio apresentar o reino de um Pai. Jesus came to present the kingdom of a Father. Eu nunca vi nas Escrituras Jesus dizendo e chegando, está todo mundo salvo. I never saw in Scripture Jesus coming and saying, everyone's saved. Mas eu vejo Ele chegar dizendo, é chegado a vós o reino de Deus. But I see Him saying, the kingdom of God is coming to O povo you. diz, que reino é esse? They say, what kingdom is É o reino do this? meu Pai. It's the kingdom of my Mostra-nos o Father. teu Pai. Mostra-nos o Pai. Show us the Father. Look me. Olha pra mim. Look me. Olha pra mim. Quem vê a mim, vê meu Pai. Who sees me sees my O filho Father. faz o que vê o Pai fazer. The Son does what he sees the O Father meu Pai do. trabalha, eu também My trabalho. Father works, I work. Eu vim manifestar a glória do meu Pai. I came to manifest the glory of O my que dizem os homens Father. que eu sou? What do people Estão say dizendo que tu é I am? Jeremias ou um dos profetas. They say you're Jeremiah, one of Mas the Pedro prophets. diz em Mateus, capítulo 16, versículo 13. But Peter says in Matthew 16, Tu és o Cristo, filho do Deus you vivo. are Christ, Son of the living O God. filho do Deus vivo. Son of the living Jesus God. disse, Pedro, eu começo a minha igreja agora. Jesus says, Peter, I start my Porque a church igreja now. começa na paternidade. Because the church starts in A fatherhood. paternidade é a base da igreja. Fatherhood is the foundation of the Jesus church. não começou a igreja em milagres. Jesus didn't start the church in Jesus miracles. não começou a igreja em He didn't maravilhas. start it in wonders. Jesus não começou a igreja em He curas. didn't start the church in healing. Jesus começou a igreja quando alguém diz, tu és filho de Deus. Jesus started the church when someone said you are the Son of God. Se você não entender isso, If you don't understand você não that, entendeu o que é igreja. you don't understand what a church is. Igreja Church é paternidade. is É fatherhood. um filho falando de um pai. It's a son speaking of E é a um pai father. dizendo, esse é meu filho em quem tenho prazer. It's a father saying, this is my son whom I Isso find é que é a pleasure. igreja. That is the Então church. Jesus está chamando você para o secreto, Jesus calling you to the para secret conectar place. com o pai, To connect with the para Father. abrir seu coração com o pai. To open your heart to the Ele está Father. chamando a igreja para um lugar de intimidade He's calling the church to a place of Relacionamento intimacy, of relationship com o pai. with the Father. Isso vai curar a igreja. And that will heal the church. Teu pai, irmão, Your Father. fecha a tua porta, vai para o teu quarto, Close your door, go to your room. porque o teu pai vai te responder. Because your Father will answer E Jesus you. fala que os hipócritas, os fariseus já tinham sua recompensa Jesus says that hypocrites and the Pharisees already had their reward. por se mostrarem em público. Because they were showing off in Já public. receberam a sua recompensa. They had already received their Mas se reward. você for para o secreto, But if you go to the secret o place, pai vai te recompensar. the Father will reward Mas você you. sabe de uma coisa? But you know something? Eu fico impactado. I'm impacted. Quando eu li esse texto, mexeu comigo. When I read this, it moved me. Porque, pastor Júnior, para que alguém que sabe tudo pergunta alguma coisa? Because why does someone that knows everything asks? Why would Irmão, they eu ask nunca for entendi something? algumas coisas. I never understood some things. Podem esses ossos viverem? Can these bones live?
Adão, onde tu estás? Adam, where are you? Como que alguém que é onisciente pergunta? How does someone that knows everything, how they ask? Pra que alguém que sabe tudo pergunta alguma If coisa? they know everything, why would they ask anything? Outro dia eu perguntei, Deus, pra que o Senhor perguntou sobre Adão se o Senhor sabia onde ele The estava? other day I asked God, why did you ask about Adam if you knew where he Ele was? diz, filho, aquilo era uma oportunidade para arrependimento. And he said that was an opportunity for repentance. E nesse texto de Mateus, And in this text of Matthew, Jesus diz, olha, fale com o Pai, Jesus says, speak to the chame Father. pelo Pai, Call for the converse Father. com o Pai. Talk to the Father. Ele sabe do que vocês precisam. He knows what you need. Para que eu vou falar então? Why am I going to tell him then? Se Ele sabe do que eu preciso. If he knows what I need. É só eu chegar e dizer, tu sabes, né? I just have to get there and say, you know, God. Irmão, eu tenho 3 filhos. I have 3 kids. 3 filhos lindos, puxaram o pai. 3 beautiful kids that look just like me. Mentira, não. Puxaram Just kidding. a minha princesa They ali. look like my beautiful wife. Mas parece comigo também. But they look a little bit like me. A mais nova é Rebeca. The youngest one is Rebecca. Rebequinha, quem tem filho que levanta a mão? Who has kids here? Raise their hand. Você conhece ou não a cara do teu filho pidão? Do you know the face your kid makes when they're asking for something? Você sabe ou não sabe quando ele vem pedir alguma coisa? You know when they come to ask for something, E sabe right? outra verdade? You know another truth? A mãe, ela faz o papel do Espírito Santo. The mom is the role of the Holy Spirit. A mãe já foi na frente, já fez o terreno. The mom already went ahead and prepared the way. A mãe já veio no pai e diz, ó, o seguinte, The mom already comes to the dad and says, hey, look, eu acho que ele tá querendo isso aqui, ó. I think they want this. Espírito Santo, ele faz esse papel. The Holy Spirit does that for Ele us. prepara o He terreno. prepares the way. Às vezes você chora, não sabe nem o que é que você está pedindo. Sometimes you cry, don't even know what you're asking Espírito for. Santo, pai, ele está querendo isso aqui, The ó. Holy Spirit says, Father, he wants O pai diz, this. não, eu sei. Father Mas says, no, I know. vamos esperar. Let's wait. Para que o pai, sabendo o que eu preciso, If the Father knows what I need, espera que eu vá falar com ele? why does he wait for me to go talk to him? Rebequinha, irmão, chega para mim. Hebekiah gets to me. Posso pegar na tua orelha, não? Can I touch your ear? Teu pai pegar na tua orelha, não? É? Rebequinha chega assim, fica alisando minha orelha She assim. comes and she touches my ear, Fica desse jeito assim, ó. just like this. Aí eu, And I'm like, Aí ela se encosta, dá um cheirinho no cangote, eu não vou dar, tá? Ela dá um cheirinho no She comes, she cangote. gives me a hug, Aí eu já vou me derretendo, irmão. and I already start melting. Eu já sei o que ela But quer. I already know what she wants. Eu já sei. I know. E eu já tô pronto para dar. And I'm ready to give it to her. Mas eu espero. But I wait. Mas aí quando ela diz assim, ó, And then when she says, Daddy, Daddy, aí meu coração não aguenta. and then irmão. my heart can't Diz, take pede, it. filha, pede que o pai tá She said, aqui. ask me, I'll give you anything. Daddy, Says, Daddy. será que... Eu disse, tá bom, filho. And I say yes. Eu tenho o prazer de ouvir ela me chamando de I papai. have pleasure in having her call Ainda me. que eu sei o que ela precisa. Even though I know what she Ainda que eu needs. sei o que ela quer. I know what she wants. Mas eu tenho o prazer de me relacionar But com I ela. have pleasure in having a Eu tenho relationship with prazer, her. sabe, do toque da minha I filha. have pleasure in the touch of my Do abraço daughter. da minha The filha. embrace of my Se daughter. vós que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. If you're evil, you know how to give good things to your kids. More your heavenly Father. Ele quer relacionamento He contigo. wants a relationship with Sabe, you. não busca Ele só nas suas You know, necessidades. don't seek him just with your needs. Chama Ele de papai. Call him Dad. Conversa com Ele. Talk to him. Deixa Ele participar das tuas lutas. Let him be a part of your Deixa Ele struggles. participar das tuas vitórias. Let him be a part of your Ele quer victories. estar contigo em todos os He wants momentos. to be with you in every Nós não moment. podemos deixar Ele de lado da nossa We vida. can't leave him aside in our Sabe, irmão, não lives. existe avivamento em público There's no revival in se public não há avivamento no quarto if secreto. there's no revival in the secret Eu não room. acredito numa igreja avivada sem um quarto avivado. I don't believe in a church that's filled with revival without a room that's Antes filled de with Deus revival. avivar os templos, Ele vai avivar as casas. Before God brings revival to the temples, he'll bring revival to the Antes dele homes. avivar as ruas, Ele vai avivar as casas. Before the streets, he'll bring revival to Ele the vai tocar as homes. famílias. He'll touch the Ele vai families. tocar os filhos. He'll touch the children. A profecia não é: The prophecy e isn't, derramarei meu fogo sobre as igrejas. I will release my fire over the A churches. profecia não é: The prophecy isn't,
movement. Farei um grande mover nos templos. I will make a great move in the temples. A profecia é: The prophecy is, converterei o coração dos pais aos filhos I will turn the hearts of the parents to the e children dos filhos aos and the pais. children to the Deus parents. quer alinhar a paternidade God wants to align para trazer um fatherhood verdadeiro avivamento. to bring true revival. Sabe por que é que eu vejo que essa igreja tem um futuro? You know why I see this church has a future? Porque eu vejo um filho no altar. Because I see a son on the altar. Eu vejo filhos dando continuidade. I see children giving continuity. Eu vejo filhos carregando um legado. I see children carrying a legacy. Se quer saber quem eu sou, You want to know who I não am? olha para o microfone nem para minha mensagem. Don't look at the mic or my message. Olha para os meus filhos. Look at my kids. Olha para minha esposa. Look at my wife. A verdadeira mensagem de um homem está na sua família. True message of a man is in his family. Porque se os dias dos fins dos tempos serão como o de Noé, Deus espera profetas parecidos com Noé. Because the end of days will be just like the time of Noah. He expects prophets like Noah. Homens justos, bons, que amam a Deus, se desviam do mal, que levam sua casa junto. Men that are good and righteous and take their homes with them. Eu não quero saber cadê o teu talento, eu quero saber cadê tua família. I don't care where your talent is. I care where your family is. Eu quero saber cadê tua família. I care where your family is. Tem alguém comigo aqui, não? Anyone here with me? O avivamento vai começar no teu quarto. Revival will start in your No room. Tameion. No No Tameion. No Tameyon. relacionamento com o Pai. In the relationship with your father. E aí, pra gente terminar. For us to finish, Eu estou educado, irmão. Eu estou agora I'm cumprindo os polite. horários. I understand the time now. Eu tô bem certinho agora. Que avivamento, irmão, não é bagunça. Revival is not a mess. Avivamento não é cair no chão, rolar, gritar. It's not falling on the floor, screaming. Paulo faz uma oração e eu quero dar uma resposta à oração de Paulo. Paul makes a prayer and I want to give an answer to that Romanos prayer. capítulo 12, versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois irmãos, 12:1 he says, I ask you, brothers, pela compaixão de Deus, for the compassion of que God, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. present your bodies as a living sacrifice, and that's your rational service. Querido, eu tenho andado em muitos lugares. I've been to so many Já places. fui em algumas nações. I've been to different countries. Já fui em 40 estados da América. I've been to 40 states in the US. E eu tenho visto uma igreja emocional. And I've seen an emotional Eu church. tenho visto muito culto emocional. I've seen a lot of emotional services. O culto emocional gera lágrimas. An emotional service creates Arrepios. tears, creates shivers. Mas existe um culto But there is a que é o service culto racional. that is our rational Esse culto service. gera transformação. And that creates O transformation. culto emocional emociona. An emotional service O brings your culto emotions. racional revela, But a rational service transforma, reveals, transforms, instrui. it instructs. Eu acredito que o avivamento do fim dos tempos é um avivamento de ensino. I believe that the revival of the end of time is a revival of É um teaching, avivamento de a instrução. revival of instruction. Eu não tenho nada, quiser cair, rolar, babar, fica à If vontade. you want to fall, roll around, Contanto que você whatever. entenda o que está sendo falado. As long as you understand E what's contanto que happening. você responda. As long as you answer. Eu profetizo And I sobre essa prophesy igreja over this que church. essa igreja será uma igreja This racional, church will be a rational church. avivada, A revived com church. entendimento, And the understanding. avivada, Revived. sem meninice. With no kids-like behavior. O avivamento tem que estar embasado na Bíblia. Revival needs to be based on the Bible. Paulo diz, ainda que venha um anjo, irmão, Paul says even if an angel comes pregando outro evangelho, preaching another gospel, não acreditem. I won't believe Eu não it. acredito em avivamento de invenção. I don't believe in a made-up Eu revival. acredito no avivamento bíblico, I believe in a biblical revival baseado nas escrituras. based on scripture. E nós precisamos entender isso. And we need to understand that. Avivamento de entendimento, Revival of the avivamento de understanding. revelação. Revival of revelation. Então, pra gente ir concluindo, So for us to finish up, versículo 6. verse 6, Jesus, ele continua. Jesus keeps going. E ele continua dizendo assim, sabe esse pai que eu falei pra vocês falar com ele no And secreto? he says, you know this father that I told you to speak to in secret? Sabe esse pai que vocês falaram no quartinho com eles? You know this father that you bring to your room? Vocês precisam entender uma coisa. You need to understand one thing. Ele não é exclusivo seu. He's not exclusively yours. Ele é nosso. He's ours. Ele não é o pai das Assembleias de Deus. He's not the father of the assemblies of God. Tem alguns ministérios que se acham detentores do pai. There are some churches that think they own the father. Jesus está dizendo, pai é nosso, cara. Jesus is saying, it's our father. Ele é pai He is father dos que usam terno. of those that wear E ele é suits pai dos que usam tatuagem. and those that have tattoos. Ele é pai. He's a father.
Diga Pai Nosso. Say with me, our Diga Father. Pai Nosso. Say our Father. Esse entendimento precisa estar na igreja de That Jesus. understanding needs to be in the church of Jesus. Vai cair toda crítica, All criticism is going to toda fall. divisão, All division is going to todo fall. exclusivismo religioso. All religious exclusiveness is going to fall. Pai é nosso, irmão. It's our Father. E aí você precisa entender assim, ó. You Gênesis understand. capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Genesis 1:1 says, in the beginning God created heaven and earth. O que Deus criou primeiro? What did God create first? O quê? What? Então o que é prioridade? Céu ou terra? What is the priority, heaven or earth? O que você prioriza? Céu ou terra? What do you prioritize, heaven or earth? Com o que você gasta mais tempo mostra o que você prioriza. What you spend more time with shows where your priority is. Eu estou pensando, Nick, em começar um culto lá no Kansas. I'm thinking about starting a service in Kansas. Nesse culto eu vou pagar $100 por hora de culto. And I'm going to pay $100 per hour of service. Eu te garanto que quando ficar 1h40, 2 horas que eu for terminando, dizem: "Ô, pastor, tá cedo. I guarantee when it's 2 hours long, people are going to say, oh, Pastor, it's too Ô, early. pastor, vamos chapar mais um Pastor, pouquinho." let's stay a little bit longer. Imagina um culto pagando $100 por hora. Imagine a service when you pay $100 an hour Quantas to horas be de culto você there. quer? How many hours of a service do you want? Aonde está o teu coração, está teu tesouro. Wherever your heart is, that's where your treasure is. Você investe tempo onde está seu coração. You invest time wherever your heart is. Por que você tem medo de ir a alguns lugares por causa de imigração, mas para trabalhar você não tem medo? Why are you scared to go to certain places because of immigration, but you're not scared of going to É work? interessante, tem muita gente com medo de ir para a igreja. Não, pastor. Interesting. E a desculpa é assim: não, pastor, imigração, né? People are so scared of going to church, and the excuse is immigration. Mas todo dia você é para trabalhar. But they go every day to their job. Faz sentido para você? Para mim não faz. Does it make sense to you? Because it doesn't to me. E se não faz para mim, para Deus menos ainda. And if it doesn't make sense to me, imagine to God. Ele está nos céus. He is in heaven. Reconheça onde Ele está. Recognize where He Reconheça is. o que Ele prioriza. Recognize what He Você precisa prioritizes. entender isso. You need to understand this. Os céus. Heaven, Santificado seja o teu nome. holy be your name. E Ele diz: venha. He says, come, Venha o teu reino. may your kingdom come. Venha o teu reino. May your kingdom Você come. pode chamar pelo reino? Can you call for the kingdom? Você tem coragem de chamar pelo reino? Are you brave enough to call for the Você precisa kingdom? perder o seu reino. Chamar pelo reino dele é perder o seu reinado. Calling for His kingdom is losing your Você que kingdom. gosta de dominar, de manipular, de conduzir, você vai perder o controle. If you like to control and manipulate, you're going to lose that O reino de control. Deus vai tirar teu The controle. kingdom of God will take away your O reino de control. Deus vem com o seu rei, Kingdom of God comes with vem His com a sua king, cultura, comes with His vem culture, com o seu comes governo with its government, e ele vai estabelecer. and it will E ele vai establish, fazer algo novo na tua and it will vida. do something new in your Você tem life. coragem de chamar pelo reino Are de you Deus? brave enough to call for the kingdom of Você tem que God? deixar ele te governar. You need to stop governing. Jesus está ensinando a orar. Jesus is teaching us how E to ele pray. diz: chama pelo reino. He says, call for the Venha a kingdom. nós o teu reino. May your kingdom come. Venha a nós o teu reino. May your kingdom come. Seja feita a tua. May your Aí é outro problema. will be done. There's another problem. É outro problema. That's another problem. Porque você quer a sua vontade. Because you want your will. Você quer fazer do seu jeito. You want to do it your E way. Deus está te chamando para perder sua vontade. But God is calling you to lose your will. Deus está te chamando para morrer. He's calling you to Você die. está querendo viver. And you want to live. Você está querendo conquista. You want to E o conquer. reino de Deus é mais sobre renúncia do que sobre conquista. Kingdom of God is way more about letting go than of O reino de conquering. Deus é sobre cruz. It's about a É cross. sobre pagar um preço. It's about paying the O reino de price. Deus é sobre largar a tua Kingdom of God vontade. is letting go of E your agarrar a will vontade de Deus. and embracing His will. Venha a tua vontade. May your will be done. Chama pela vontade de Deus. Call for His will. Chama pela vontade de Deus. Call for His will. Irmão, a vontade de Deus, Paulo diz que é boa, agradável e perfeita. Paul says that God's will is good, pleasing, and Você não perfect. sabe como orar. You don't know how to Você não pray. sabe o que You pedir. don't know what to ask for. Então deixa o Espírito te conduzir na So oração. allow the Holy Spirit to lead you E in você prayer. vai perder sua vontade. You're going to lose your will. Você acha mesmo que eu de livre e espontânea vontade acordei de manhã e disse: vou para Kansas Do City. you think I had free will and one morning and said, I'm going to go to Kansas City? Kansas City hoje é o pior lugar para mim estar. Kansas City today is the worst place for me to be. Não vou te dar detalhes, mas hoje Kansas City é um dos piores lugares para mim morar. I'm not going to give you details, but it's one of the worst places Mas for me to eu live. tenho uma palavra. But I have a word.
Go to Kansas City. Vai para Kansas Eu só City. saio de lá And I'll only leave quando that Ele me der place outra palavra. when He gives me Porque another quem se word. move pela palavra não é movido por Because circunstâncias. who moves by a word isn't moved by circumstances. Sabe qual é o problema? You know what the problem Você se is? move por circunstâncias. You move by circumstances. Satanás está sempre gerando uma demanda. The enemy always creates a demand. Sempre está gerando uma circunstância. Always creates a circumstance. Aí você muda de igreja em igreja. So you change from church to Trabalho em church, trabalho. from job Mas o to problema job. está em você. But the problem is in you. O orgulho está em você. The pride is in A you. soberba está em você. The pride is in you. Te humilhe e chame pela vontade de Deus. Humble yourself and call for His Você will. vai ver o que vai acontecer na tua You're vida. going to see what's going to happen in your Você vai ver o life. que vai acontecer na tua You're going to casa. see what's going to happen in your Você vai ver o home. que vai acontecer na vida dos seus What's going filhos. to happen with your kids. A vontade de Deus alinha tudo. The will of God aligns all things. Tua vontade. Your will. Aí Jesus falou outra coisa. Jesus says something else. Como é teu nome? Guilherme, eu vejo uma graça de Deus sobre a tua vida, cara. Guilherme, I see a grace of Existe God uma over your unção de life. prosperidade sobre ti. There's an anointing of prosperity over you. Tu vais se tornar multimilionário. You're going to be a Mas multi-millionaire. cuidado, viu? Não te exalta, não. But don't exalt yourself. Lembra-te do propósito. Remember the purpose. Lembra para que Deus vai te enriquecer. Remember why God's going to make Você you vai have cuidar de money. pobres, de You're necessitados. going to take care of the needy. Você vai servir muita You're gente. going to serve a lot of people. Então, meu querido, guarda o teu coração. So guard your heart. Eu vejo uma graça de Deus. I see a grace of Uma God. graça para prosperar. Grace to prosper. Você sempre foi livre de coisas. You've always been free of Desde things. criança você dá seus brinquedos. Since you were a kid, you've given away your Você dá as toys. coisas. You've given Você não things. pode ver alguém na rua que você quer ajudar. You can't see someone in the street you Deus want to vai te help dar them. muito, cara. God will give you so much. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Remember me when you go into your kingdom. Tô brincando, Guilherme. I'm just joking. Seja feita a tua vontade. Let your will be done. De onde Jesus veio, Nick? Where did Jesus come from? Responde para mim. De onde ele veio? Belém. Belém, mas antes de Belém. Do céu. Tá. Então quem veio de lá, sabe como é lá. Right. Então Jesus faz um pedido assim, ó. Vocês têm que pedir assim. Que venha para cá, para a terra como é aí. So Jesus says, may it be done on earth like it is in heaven. Jesus chega na terra e vê o caos. Jesus comes to earth and he sees chaos. Vê a desordem. He sees lack of Vê o order. orgulho. He sees pride. Vê a soberba do homem. He sees the pride of Vê a man. maldade do coração He do sees homem. the evil in the hearts of Vê a men. falta de adoração He sees sincera. the lack of honest Ele worship. diz, está tudo errado. He says, it's wrong. Peçam para o Pai trazer o céu para a terra. Ask the Father to bring heaven to earth. Sabe qual é o problema? You know what happens? A igreja quer subir, o céu está querendo descer. The church wants to go up, but heaven wants to come down. Mas não vou entrar nesse assunto não, deixa para outro dia. I'm not going to go into that É. topic. Chama o céu para tua casa. Call heaven to your home. Chama o céu para o teu negócio. Call heaven to your business. Chama o céu para o teu casamento. Call heaven to your marriage. Sabe qual é o teu problema? You know what your problem is? Tu tá gerando expectativa na psicóloga. You create expectation on your therapist. Nada contra a psicologia. Nothing against your therapist. Mas tem uns psicólogos aí mais doidos do que But Satanás. there are some therapists that are crazier than Satan. Calma, calma. Tenho que lembrar. Aline. I need to Aline. remember my wife. Porque a mulher fica me dizendo, Rafael, te Because my wife comprou. always says, Quando Rafael, eu behave. começo a falar, eu tenho que lembrar Aline. When I start to Aline. say some things, I have to remember her. Me dá 5 segundos para me respirar, Give irmão. me 5 seconds to Para mim breathe, não falar besteira. so I don't say things I regret. Para mim não sair da linha. Chama o céu. Call heaven. Tua expectativa está no lugar errado. Your expectation is in the wrong Deixa o place. céu invadir a terra. Let heaven invade Deixa o céu earth. invadir tua casa. Let heaven invade your Deixa o céu home. invadir tua Let família. it invade your Deixa o family. céu invadir teu Let it casamento. invade your marriage. Jesus disse assim, ó, que seja na terra como é no céu. Jesus says, let it be on earth as it Sabe is in como é que heaven. acontece no céu, irmã? You know what happens in No céu, heaven? quem tem coroa, In heaven, whoever has a tira e crown, joga diante do trono. they'll take it out and throw it on the throne. No céu não tem ninguém atrás de coroa. In heaven, no one's looking for a Eles estão crown. jogando ela. They're throwing it at the Porque throne eles encontraram alguém maior. because they found someone greater. Diante da glória de Deus. Before the glory of Não God, tem rei. there's no king. Não tem poderoso. There is no powerful Eles arrancam a one. coroa They take away their e diz crown digno é. and they say, you are Senhor worthy. nosso de receber You are worthy of a receiving honra, a glória e o the poder. honor, the glory, and Porque the power. tu criaste todas as Because you coisas. created all things. E
e por tua causa existem e foram And criadas. because of you, everything exists. Enquanto na terra o homem corre atrás de medalhas, While on earth, people run after medals. passa a perna um no outro para subir, They deceive each other to go up. no céu eles jogam tudo diante do altar. In heaven, they throw everything at the Você altar. está comigo? Are you with me? Assim na terra como no céu. On earth as it is in heaven. Diga: o pão nosso, Say with me, our daily bread. toda provisão All que provision você precisa vem dele. that you need comes from Him. Toda provisão vem dele. All provision comes from O Him. pão nosso de cada dia. Our daily bread. Todo dia tem pão para tua vida. There is bread every day for Todo your dia tem life. provisão para tua There vida. is provision every day for your life. Agora vem a pior parte da oração, Now the worst part comes. que eu não sei se você tem coragem de fazer ela. I don't know if you're brave enough to say this. Perdoa as nossas ofensas aqui, assim como. Forgive our offenses just like E eu te falo, o maior bloqueio de um avivamento vir the biggest blocking of a revival coming está aqui. is here. Falta de perdão. Lack of forgiveness. Perdoe as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos ofenderam. Forgive our offenses just like we forgive those who have offended us. Esses dias aconteceu uma situação comigo The other day a situation happened to me e eu fiquei pensando, Deus, por que isso? and I thought, Lord, what is this? Alguém me impediu de ir numa igreja. Someone stopped me from going to a church. E eu fui para Jesus, And I went to Jesus and said, o Jesus, que foi que eu fiz? what did I Eu do? disse nada. He said, nothing. Isso é ofensa. That's an offense. E um coração ofendido An offended heart fecha acesso. closes access. Um coração ofendido An offended heart fecha acesso. closes Rafael, eles access. fecham a porta até para mim, quanto mais para ti. How they close the door for me, imagine for you. Tu tá chateado que tu não foi lá? Faz tempo que eu não vou em alguns lugares. You're upset that you didn't go there. It's been a while that I've been in certain places. Encontrou Aline. Thinking about my wife again. Tem alguém comigo aqui, irmão? Anyone with me here? Libera perdão, meu irmão. Release forgiveness. Libera teu coração. Release your heart. Não bebe essa ofensa. Don't take this offense. Pastor, mas você não sabe o que é que ele fez Oh, comigo. Pastor, you have no idea what they did E to o que é que me. você fez com Cristo? What did you do to Christ? Você sabe como é que o homem que foi batizado, discípulo do amor, foi batizado? You know what the man that was baptized as a disciple of love was Porque baptized? João não foi chamado de discípulo do amor, irmão, antes da cruz. John wasn't called a disciple of love before the cross. Ele perguntou He asked se Jesus queria que descesse fogo do céu para consumir a cidade inteira. if Jesus wanted to make fire come from heaven to Ô, consume the city. amorzão desse discípulo. Oh, such a great love. Mas um dia, But one day, ele está aos pés da cruz. he's at the feet of the cross. Pedro foi embora. Peter left. Tiago foi embora. James Mateus left. foi embora. Matthew left. João ficou. John stayed. João ficou. John E ele stayed. ficou olhando. And he looked. E Jesus apanhando. And Jesus was being Jesus beaten. bebendo vinagre. He was being beaten. Coroa de espinho. He had the crown of thorns. Lança transpassando seu lado direito. Everything hitting him. E ele olhando. And he looks. E Jesus abre a boca. Jesus opens his mouth E diz: Pai, and said, Father, perdoa-os. forgive them. Não tem avivamento sem liberação de perdão. There's irmão. no revival without Antes forgiveness. de avivar o mundo, Jesus perdoou quem estava ali matando. Before he revives the world, he forgives who was killing him. Antes de salvar a humanidade, Jesus libera perdão porque a gente estava ali matando, Before cara. saving humanity, he releases forgiveness for those Você who não were tem killing him. direito de guardar mágoa de You ninguém. have no right to hold Não anything ande na against anyone. síndrome de Caim, ande na revelação de Cristo. Live in the revelation of Christ. Caim mata o irmão, Cain kills his brother porque Caim não consegue suportar ver o irmão ganhando o que ele queria. because Cain can't see his brother achieving what he O problema de wanted. Caim não foi ser rejeitado, foi ver Abel ser aceito. Cain's problem wasn't being rejected, it was seeing Abel be accepted. Não, entre na unção de Cristo. No, you have to walk in the anointing of Christ. Libera perdão. Release forgiveness. Fica de pé comigo. Stand with me. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Just like we forgive those that have E offended não nos us. deixe cair em tentação. Don't allow us to fall into Pois teu é o temptation. reino Because yours is o the poder kingdom, the e a power, glória and the glory para sempre. forever. Amém. Amen. Aplauda Jesus. Give it up to Jesus.